Fala, família da Natação Criativa! Quero agradecer muito a sua presença, que acompanha a gente pelo canal do YouTube, Spotify, aos mais de 350 mil seguidores lá no Instagram. E hoje um papo muito importante com uma visão diferente. Geralmente eu trago gestores aquáticos, professores. Hoje eu vou trazer a visão da família perante a natação. Vou trazer o Davi, que é nadador, a Aline, que é mãe, e o Henry, pai. Qual que será o perfil, a visão, o que eles passaram durante anos ali na borda da piscina, só que calente, do outro lado. Muito obrigado pela presença de vocês. Obrigado, Renato. Um prazer estar aqui. Você é uma referência, uma inspiração para nós, e participar com você é sempre motivo de muita alegria, e falar com uma audiência da natação infantil, sempre um prazer para nós. Obrigado pelo convite. A gente já tem uma entrevista anterior, para quem quer ouvir um pouquinho sobre o Tubagol, corre lá atrás, procura lá no YouTube. Eu vou deixar um card final aqui quando acabar o YouTube, para vocês acessarem e também conhecerem um pouquinho sobre o Tubagol, que o Davi criou, o nosso pequeno empreendedor. Mas antes de entrar nesse assunto, vamos agradecer os nossos parceiros que fazem desse sonho uma realidade. Tibum Educação Aquática, lá do Mato Grosso, que visa uma educação aquática perante ali a segurança aquática, uma visão global das crianças na parte cognitiva, social e emocional também. A gente tem a plataforma Educar com mais de 200 cursos, o aplicativo da Swim Track para você monitorar a evolução do seu aluno, Fábrica Criativas de Aulas de Natação que te auxilia na elaboração de planos de aula, e a Sobrasa, Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático, que educar para não se afogar, prevenir para salvar. Seja voluntário Sobrasa, assim como eu sou. Mas eu quero saber do Davi. Davi, me conta, você começou ali na natação quando você tinha 7 meses. Exatamente. E como foi essa experiência que te despertou aí o interesse de criar algo voltado para a segurança aquática e para ajudar outras crianças? Exatamente. Eu comecei a nadar com 7 meses, né? Como você falou, no começo eu tinha muito medo de água, né? Aí, depois do tempo, eu comecei a me acostumar e eu comecei a nadar e nunca parei mais, né? E todo mês de novembro, né, tem o mês da segurança aquática, né? Que os professores dão aulas especiais, eles dão dicas de segurança. Aí eu pensei, como as crianças que não fazem natação iam saber de todas essas dicas de segurança, de tudo que fala na natação. Aí surgiu meu interesse pelo salvar vidas das crianças. Muito bem, Davi. Hoje o Davi passa por escolas, prefeituras, dando palestra, levando essa mensagem aí da importância da segurança aquática. Mas aí agora eu quero saber da Aline, como mãe, professora, uma sólida formação em pedagogia, psicologia, psicopedagogia aí pela USP, Unesp. Como você percebe as diferenças entre o aprendizado no ambiente escolar tradicional e nas aulas de natação? Primeiro também gostaria de agradecer, né, a oportunidade de estar aqui falando, né, com outro olhar, né, o olhar da família, e falar aí com vários professores, né, que tem também essa relação aí com aluno, com família. Então é importante a gente colocar o quanto isso é importante mesmo, né, se preocupar com a família, né, o que a família está vendo, a proximidade com a família, né. E em relação assim à sala de aula, eu acho que a grande diferença é o contato mesmo do professor com o aluno. A natação, ela oportuniza muito mais, né, esse contato, essa proximidade do que a sala de aula. Na sala de aula, geralmente, nós temos vários alunos, né, com graus ali de aprendizado muito diferentes, né, e não tem essa oportunidade de estar junto com o aluno, né. E na natação, eu acho que essa oportunidade é muito maior, né, pele a pele com o aluno, você sente, você sabe mais a dificuldade daquele aluno, né, o que ele pode te dar mais, você consegue trabalhar mais a individualidade de cada aluno, né, além do espaço, né, o espaço é muito mais gostoso para a criança, né, ela tá ali, né, claro, né, Davi? Ela tá ali solta no ambiente, né, ela não tá ali numa cadeira, a concentração, né, também é outra, então isso a natação, ela oportuniza muito mais do que a sala de aula, né, o espaço da natação. Se a gente falar para qualquer criança aí do outro lado, vamos para a piscina hoje? Nossa. É uma alegria, uma felicidade, todo mundo gosta, só de ir para a piscina já dá aquela sensação de ludicidade, de prazer. Quem não gosta de ir para natação, né, Davi? Todo mundo.
Mas aí eu queria a visão agora do Henry, como pai, empreendedor, como você acredita que a natação infantil está se comunicando com as famílias? O que está faltando aí para a gente chegar aí mais perto desses pais, entregar os benefícios? Uma vez você falou uma frase, para mim, acho que foi em algum evento que me marcou demais, eu cito em vários podcasts que eu dou entrevista, que você fala que o universo da natação infantil não foi explorado nem 10%. É verdade, eu digo que a natação infantil ainda é um bebê, né, do ponto de vista de produto, de serviço, e tem muito para se desenvolver. Mas uma coisa simples que eu acredito que pode mudar bastante esse quadro do ponto de vista da comunicação, e aqui eu falo como profissional da área de comunicação, profissional da área de marketing. Eu acredito que a natação infantil precisa comunicar mais a natação infantil com as famílias, né? Nós temos, isso eu posso dizer aí, os melhores professores de natação infantil do mundo. Nós temos no Brasil professores que são referência internacionalmente, né? Então, a natação infantil precisa comunicar mais com as famílias, né? E como fazer isso? Eu acredito que contando histórias, né? Histórias dos alunos, né? Então, assim como o Davi é uma história de sucesso da natação infantil, como a natação infantil transformou a vida do Davi, eu acredito que existem muitas histórias dentro das piscinas das escolas de natação, existem muitos alunos com histórias de superação, histórias que podem inspirar outras famílias, né? E é muito legal quando a gente encontra ou recebe mensagens, e acontece com frequência, de famílias que colocaram crianças na natação, colocaram os filhos na natação, depois de ver vídeos do Davi. Ontem nós estávamos na Expo Lazer, né, aqui em São Paulo, e encontramos uma família de Goiânia e eles vieram nos falar que matricularam os filhos na natação por conta dos vídeos do Davi, né? Foram inspirados a colocar os filhos na natação, até em função da visão que o Davi traz sobre segurança aquática, por conta dos vídeos. Então, eu acredito que se a natação comunicar as histórias que estão dentro da piscina, né? Eu acho que nós vamos ter nós vamos inspirar muito mais famílias e vamos comunicar melhor todos esses benefícios através dessas histórias. A gente finalizou há pouco tempo os Jogos Olímpicos ali, a gente viu várias histórias. Sim. E a gente tem vários ídolos no Brasil que às vezes a gente não cultua esses ídolos, né? A gente tem Gustavo Poggi, César Cielo. Se perguntar para algumas crianças, ninguém mais sabe quem é César Cielo, Ricardo Prado. A gente não tem o hábito, né, de criar Sim. essas histórias para essas crianças, para motivar e um dia eles se quererem ser que nem esses atletas ou pessoas comuns que nem a gente que tem histórias de sucesso. Então isso é muito importante. Eu lembro que uma vez você fez uma palestra ali no INAT e você falou que você fez conversou com os pais, né? Tinha um formulário que perguntava para os pais. E aí eu fiz uma pergunta para você que também foi uma coisa que me chocou muito. Eu perguntei, os pais sabem que a segunda principal causa de morte é o afogamento? Aí você falou, não, os pais não sabem. Então a gente está há 10 anos desse lado como professores falando, só que a mensagem não está chegando do outro lado, que é o principal motivo que os pais levam as crianças para a natação, é a segurança aquática. Exato. Só que muitos não sabem que é a segunda principal causa de morte, segundo a Sobrasa. Mas eu queria saber com o Davi, que ali com 3, 4 anos, ele começou a criar o canal do YouTube, que você falou, começou a impactar as pessoas, Exato. Influenciar as pessoas. O que te motivou tão cedo a criar o canal e como foi a jornada até chegar no Shark Tanks com 6 anos? Sim, exatamente. Eu criei o primeiro canal de natação infantil no YouTube, né, com 3 anos. E eu via muito vídeo no YouTube, né? E eu sempre quis ter um canal. A gente teve um canal e começamos a gravar vídeos de natação. Aí a gente... eu tive a ideia que eu falei, né? Como as crianças que não fazem natação iam saber de tudo isso, né? Tudo que fala nas aulas, né? Eu comecei a fazer vídeos de dicas de segurança aquática. Aí, com 6 anos, eu participei do concurso de ideias para o mundo melhor, que foi do Shark Tank lá, né? Acabei não ganhando, mas acabei ganhando muita visibilidade. E conseguiu passar sua mensagem para muitas crianças, né? Claro, consegui
e conseguiu o que eu queria, e a gente tem vários planos para o Tubagol para ele crescer ainda mais. Isso, então quem tá curioso aí com o Tubagol, calma que a gente vai ter um episódio só sobre o Tubagol. Mas Aline, qual é a sua experiência aí na área educacional? Quais práticas pedagógicas a gente conseguiria trazer lá da escola e adaptar para a piscina, para a gente fazer não só o aprendizado ali da natação, motor, mas como você falou na sua resposta anterior, a natação além da natação, né? Então Sim. Tem muitas outras coisas que a gente consegue trabalhar e formar cidadãos dentro da piscina. Sim. Eu acho que a grande questão, e que eu já venho, e foi a experiência do Davi, né, na piscina, a grande questão é o brincar, né? A criança, ela gosta de brincar, né? Então, a ludicidade, ela tem que estar... ela tem que estar nesse caminho, né? De utilizar estratégias que tragam a ludicidade para a piscina, né? Então, trabalhar com jogos. Então, a gente já vê muito isso, né, na natação. Vários professores já fazem isso, está trabalhando com jogos, está trabalhando com brincadeiras, né? Então, o Davi, ele vivenciou muito isso, né, quando criança, e ainda vivencia. Eu acho que isso é importante também destacar, porque chega numa certa idade, é como se a criança, agora ela não brinca mais. Agora a coisa ficou séria. Né? E não é assim, a criança ela precisa desse brincar, né? Faz parte da criança, né? Ela aprende dessa forma, então eu não posso tirar isso da vivência da criança, né? Então eu acho que a grande questão aí é trazer essas estratégias mesmo ligadas ao brincar. Então jogos, eu vou estar brincando aí com brincadeiras de faz de conta, então tudo isso levar essas questões para dentro da piscina. Então essas estratégias são importantes, baseadas no brincar. Então, você falou uma coisa muito importante que a natação criativa defende aí há anos. A gente ainda tem uma barreira ainda para introduzir esse brincar dentro das aulas de natação. O brincar ele é visto como um ócio, como uma coisa, conotação às vezes até ruim. Exatamente. O que a criança está fazendo? Ela só está brincando. Exatamente. A gente tem uma entrevista com a Daphne Herrero, que ela é doutora brincadeira, então corre também lá no YouTube, que é muito importante, a visão de uma fisioterapeuta sobre o brincar, sobre a importância desse brincar. E aí tem uma outra dificuldade que você também apresentou, que é quando essas crianças vão crescendo, essa brincadeira vai deixando de existir. Quando as crianças saem da iniciação pro aperfeiçoamento, a gente perde 70%. 32 mil crianças deixaram de nadar, porque a gente começa a tratar essa criança ou como uma criança grande ou como um adulto em miniatura. Só que ela tem as características particulares delas. A gente tem que entender que ela está crescendo, a brincadeira tem que continuar, mas de uma forma diferente. Senão, ou fica uma brincadeira chata, ou simplesmente fica uma tarefa que ele tem que executar muito chata também, né? Aquela obrigação, melhorar tempo, melhorar técnica, e podia ser muito mais suave. Então, muita gente tem essa impressão que a natação é só para nadar, saber nadar. Não, mas você pode usar brincadeiras para melhorar o aprendizado da criança na água, né? Exato. Para melhorar até as técnicas mesmo. Você pode usar uma brincadeira para ensinar a criança a nadar, né? Não é que a técnica não exclui a brincadeira na água. E aí você teve uma pessoa que era exemplar nisso, um dos melhores professores do Brasil, que foi o tio Arthur, né? Exatamente. Agora ele abriu uma academia, né? E eu faço natação lá, é muito legal. E aí, Henry, eu queria que você falasse aí da sua experiência. Qual que é a importância de a gente estimular e como os professores conseguem fazer produzindo conteúdos na internet? Você criou o canal do YouTube, criou aí, está por trás do Davi, então você tem essa experiência de informar esses pais. Como os professores conseguem fazer isso, de levar essa informação dos benefícios da natação e estimular cada vez mais o crescimento, já que 25% da população brasileira não sabe nadar? Olha, da forma mais simples possível. Quando eu falo que nós já produzimos mais de 1000 vídeos, né? O canal do Davi tem bem mais de 1000 vídeos e 100% usando celular, pouca gente acredita, né? Porque hoje as pessoas pensam que para produzir um vídeo, um conteúdo, você precisa de uma estrutura ou alguma coisa cara. Mas a gente produziu tudo que a gente fez até aqui, inclusive cursos que estão na plataforma Tubagol, utilizando o celular. Tem 2 cursos que foram produzidos com equipamento, né, com câmeras e tal, mas a maioria com o celular. E no canal, 100% com o celular. O que a gente precisa é, antes de pensar no equipamento, é pensar na ideia, né? Então,
A piscina está cheia de ideias, a piscina está cheia de momentos mágicos, a piscina está cheia de situações que podem se transformar em vídeos educativos, vídeos que conquistam. Então, é usar a criatividade, né? Usar a natação criativa para produzir conteúdos que vão tocar no coração das pessoas. Eu percebo que, às vezes, existe uma preocupação muito grande em falar muito da técnica. E eu, como pai, posso dizer com toda a certeza, o pai não tem a mínima ideia dos 4 nados, ou da parte técnica, ou dos termos técnicos. Aprende isso sem a brincadeira, né? Aprende rigidamente, né? Exatamente. O pai quer que a criança saiba nadar, obviamente, aí pensando em segurança, claro, né? E que essa criança se desenvolva, seja feliz. Então, é importante que os professores, as academias, comuniquem esse desenvolvimento da criança, não necessariamente focado na técnica, se ela está com a braçada perfeita, mas se ela está se desenvolvendo, se ela está feliz, se ela está superando os desafios, se ela está aprendendo, se ela está se socializando bem. Então, eu acho que essa é a estratégia. É olhar para a experiência da criança, da evolução que ela tem, do desenvolvimento que ela tem e transformar isso em conteúdo para as famílias. Eu acho que isso certamente vai conectar melhor com a expectativa que a família tem em relação à natação, né? Sim, também ele tem alguns cursos online, até cursos presenciais, que ele ensina os professores como fazer essa gravação, como fazer edição, só utilizando o simples celular. Então, você não precisa ter vários aparelhos, precisa ter aquele aparelho, precisa ter a GoPro subaquática. Você consegue produzir excelentes qualidades. E a natação criativa também, a grande maioria dos nossos vídeos é apenas com o celular. Sim. Um ou outro ali que a gente usa a GoPro, mas a grande maioria ali é o celular. Então, você consegue produzir conteúdos de qualidade apenas ali com o celular. E aí eu queria saber do Davi, que após o Shark Tank aí, você começou a desenvolver o seu aplicativo, o TubaGo, que tá aí na mesa, você já criou 9 cursos, está criando o 10º agora. Como foi transformar esse sonho em realidade? Como foi esse progresso aí? E quais foram os desafios que você teve? Foi muito difícil, né? A gente teve vários desafios hoje a plataforma tem 9 cursos, como você falou, vai lançar o 10º. Tem 4 joguinhos e uma busca de professores e academias de natação infantil por CEP. Antes era só um aplicativo, né? A plataforma. A ideia inicial, quando a gente foi pro Shark Tank, era só um aplicativo comum com um joguinho e um curso. Hoje tem 9 jogos, quer dizer, 9 cursos e 4 jogos. E então foi bem difícil a nossa evolução. Conseguimos, depois do Shark Tank, conseguimos muita visibilidade, mas o nosso caminho foi bem difícil até aqui. Ainda é bem difícil, né? A gente tá batalhando para conseguir melhorar o TubaGo ao longo do tempo. Muito bem. E Aline, com esse seu histórico, tanto profissional de pedagoga, como mãe, como você disse, o Davi começou com aquela insegurança que várias crianças aí do outro lado começam, então você viu todo esse histórico, acompanhou de perto. Como a natação ela pode ser complementar à educação escolar? Você acha que dá pra gente trazer os conteúdos da escola para dentro da piscina, oferecer um ambiente único, ou natação é natação, escola é escola? Olha, como mãe, aí como você disse, né, eu vi o desenvolvimento do Davi. Então, desde os 7 meses fazendo natação e na escola eu vi esse desenvolvimento. De que forma? O Davi, ele nunca teve dificuldade, né, de estar assimilando um conteúdo, de estar interagindo com outras crianças. Então, tem um estereótipo muito grande, né, do filho único. Então, Davi é filho único. E, assim, ele nunca teve problema com socialização. Então, eu digo muito isso por conta da natação, porque foi a primeira escola do Davi. Então, foi a primeira turminha, foi o primeiro professor. Então, isso facilitou muito o contato do Davi com outras crianças, né? Então, ele sempre foi uma criança muito sociável,
né? E em termos assim de aprendizado, eu também sempre percebi isso. A facilidade que ele tem com os conteúdos, a facilidade que ele tem com a própria locomoção, né? A gente vê das crianças pequenas, né? Essa facilidade aí de se locomover. Ele não foi para a escola cedo, né? Agora, né? A gente fala que não foi cedo, ele entrou na escola com 2 anos e meio. Então, passou uma fase aí, né? Que a gente trabalha na educação infantil com a criança a partir de 6 meses. Então, embora ele não tenha tido aí até os 2 anos e meio, ele não estava na escola formal, mas ele estava na natação. Então, quando ele entrou na escola com 2 anos e meio, ele tinha essa facilidade. A natação ajuda muito, né? O desenvolvimento, né? Em termos de locomoção, né? Sim. Em termos de coordenação, ele nunca teve essa dificuldade, porque isso já foi trabalhado na natação. Então, isso facilitou muito, né, o aprendizado dele na escola também. Então, agora a gente vai trazer os dados desse lado. Então, para você que é pai, mãe aí do outro lado, já tem estudos que comprovam isso. Então, uma criança que inicia na natação logo na primeira infância, com aquela criança que não executa, ela é adiantada 2 meses para pequenas leituras, 6 meses em raciocínio matemático, 11 meses em termos de expressão oral, 17 meses para lembrança de histórias e 24 meses para compreender melhor as direções. Então, quando a gente desenvolve a parte motora, a parte cognitiva se desenvolve junto. Então, a importância também da natação, não só como segurança aquática, mas para o desenvolvimento cognitivo, até como se diz, social, com outras crianças. Acho que é o primeiro esporte de qualquer criança hoje no Brasil, é a natação, porque hoje essa geração tem mais contato com piscina do que a gente, na nossa época. Então, é importante, até por segurança aquática, que a gente trouxe os números, que é a segunda principal causa de morte. Mas aí, Henry, como a gente conseguiu unir essa família, essa academia e esse professor, para todo mundo falar a mesma linguagem, como os pais podem contribuir? Como você sente que você auxilia ali na educação da natação e até no progresso dos filhos ali? Então, qual que é o papel do pai? Para a gente agora se comunicar com o pai do outro lado. Eu acho que o papel do pai, e aí só posso falar daquilo que eu vivencio, né? É estar próximo, né? Então, estar próximo da criança na aula de natação, acompanhar a aula de natação. E o papel da academia, da escola, do professor é abrir esse espaço também, né? Permitir essa proximidade. Eu sinto que nem sempre, e não estou falando da minha experiência, mas observando às vezes conversas na internet, enfim, em grupos de WhatsApp, é que às vezes não existe uma conexão tão boa entre pais e professores, né? Às vezes os professores se incomodam com a presença dos pais, ou às vezes também os pais também não têm muita habilidade ali de acompanhar de perto a criança, ou quer interferir na aula, o que é um grande erro, né? Ou você confia naquele profissional, ou você não confia, né? Então, é importante que se estabeleça essa conexão entre a escola, entre o professor e o pai. E o papel do pai é acompanhar, é incentivar, é estar próximo e, óbvio, né? Aí uma mensagem para os pais. Como o Renato falou, a natação é a primeira escola, o primeiro esporte da criança. E isso é fundamental. Não é um luxo, não é caro, né? Caro é aquilo que não tem valor, não é verdade? É caro aquilo que você desperdiça, é aquilo que não vai te agregar, ou aquilo que não vai fazer sentido na sua vida. A natação ela é essencial. O Renato trouxe aqui dados em relação ao desenvolvimento da criança e isso não tem preço. Então, meu recado para os pais é: priorizem a natação, especialmente na primeira infância. Óbvio que não apenas na primeira infância, mas quanto mais cedo a criança puder participar das aulas de natação, melhor. Então, o meu recado é esse: participem, conheçam a natação, né? Se envolvam mais com a natação, se envolvam mais com a academia, conversem mais com o professor, né? Participem mais. Eu acho que o recado é: esteja próximo, cada vez mais próximo, para que a criança se desenvolva e tenha essa troca aí de conhecimento, de informações, que eu acredito que também é valioso para o professor, é valioso para a academia ter essa proximidade também com as famílias. Eu acho que quanto mais conexão houver entre famílias, escola, professor, eu acho que mais produtivo vai ser
a aula e o desenvolvimento da criança. A gente falou da parte cognitiva, da parte motora, mas a gente tem as partes de competências e valores, que aí a gente não consegue nem medir. A gente fala de disciplina, Sim. respeito ao próximo, aprender a ganhar e perder, conseguir passar os seus limites, superar os medos, como Exato. o Davi teve. Então, vários valores que a gente ensina com o esporte e com a natação, que esse não tem nem preço. Mas e aí, Davi, já com 9 anos, já Sim. criou a sua plataforma completa de prevenção contra afogamento. Quais são os seus planos futuros aí e como você pretende expandir e como que é ter esse contato com várias crianças aí pelo Brasil? Exatamente, eu temos projetos também, né, são as palestras, o teatro de fantoche, a gente quer transformar o Tubagol também num projeto físico, também com jogos educativos. A gente já está fazendo esses projetos, jogos, levar o Tubagol para as escolas. A gente tem vários projetos e queremos crescer muito o Tubagol para alcançar muito mais pessoas, né? E aí eu queria saber da Aline, como mãe, que aí é aquela outra visão, até brinco, né, que qualquer outro esporte que a gente vai, vou dar aula de musculação, vou dar aula de crossfit, é muito mais simples que dar aula de natação, porque quando a gente mexe com os nossos filhos, a gente vira o bicho, né? Você como mãe, lá do outro lado, no vidro, olhando a aula, o que você acha que falta, às vezes, daquele contato daquele professor, não querendo apontar o dedo, isso está certo, isso está errado, mas momento de reflexão agora, o que você acha que você vê que, às vezes, a gente faz lá na escola, que você fala, tá faltando um pouquinho aqui na natação? Então, eu acredito muito nisso que o Henry falou também, da comunicação, né? Eu sou professora há 20 anos e eu sempre faço questão de comunicar o meu trabalho aos pais. Então, tem muito essa visão de, a criança ela só brinca, né? Então, eu trabalho com educação infantil. Então, a educação infantil também carrega, né, essa visão de que a criança só brinca, né? O pai pergunta para a criança chega em casa, só brinquei, né? Como assim só brincou? Então, você está indo na escola para brincar, né? Então, às vezes, o profissional exige do pai aquilo que ele também não dá. Então, ele não dá informação para o pai. Olha, o nosso método é assim, né? A gente brinca, mas tem uma intuição, né, nesse brincar. Não é um brincar por brincar, né? A gente está ensinando determinadas coisas. Então, acho que essa comunicação, se tivesse uma comunicação maior, também traria uma confiança maior dos pais, né? Você consegue também puxar esse pai mais para você, né? Então, eu acho que falta isso, né? Porque aí o pai confiando naquele profissional, ele não vai questionar, né? Ele sabe o que o profissional está fazendo, porque o profissional comunicou. Então, é através do brincar que eu vou ensinar isso. Então, de que forma que eu estou ensinando isso? Então, isso passa uma confiança para os pais, né? Então, eu digo que eu tive, graças a Deus, eu tive isso com o Davi, né? Desde pequeno. Então, eu confiei, né? Então, por mais... E o Davi tinha medo, né? Então, para mim, foi muito difícil no começo, né? Eu entrava com ele só chorava. Então, na hora que eu fui vendo, que eu fui confiando, que eu fui me sentindo segura, eu fui acreditando naquele processo. Então, o importante é essa comunicação também do professor com a família, com os pais. Então, eu vou até passar uma experiência própria. Eu fiz uma consultoria para um clube aqui no Brasil e eu tinha muito contato ali com os pais. E eu brincava ali, depois de ter um contato com os professores, com a coordenação, eu brincava que os pais eram ETs ali. Por que ETs? Porque as crianças chegavam com os pais, os professores falavam com as crianças, davam bom dia, boa tarde, e não falavam com os pais. Pegavam as crianças, davam aula, e na hora de entregar, dava tchau pra criança e ninguém falava com o pai. Falava, ali parece que o pai é um ET, né? Ele não tá ali. Não é possível, né? Então, teve até um momento que um pai foi conversar com o professor começou a andar pra trás, tipo, já deu meu horário, eu tenho que dar aula. E não tinha essa comunicação. E depois, lá naquela famosa janelinha, eu comecei a perguntar pros pais, falei, você sabe o nível que seu filho tá? Você sabe qual que é o próximo nível? Você sabe qual que é o conteúdo que ele tá aprendendo aqui? E a grande maioria dos pais não sabiam. Então, simplesmente, eles só levavam, mas não sabiam o que estava sendo executado na piscina. E aí, o pai não leva a criança, às vezes, porque está chovendo, porque está frio. E aí, o professor reclama, não consigo fazer meu trabalho, não tem evolução, a criança não vem. Mas, para o pai do vidro, toda aula é igual. Porque ninguém sabe o que é o conteúdo dessa aula, qual que é o conteúdo da próxima, que uma tem conexão com a outra, que a criança faltando vai dificultar o aprendizado lá. Então, eu queria ver do Henry,
como que a gente consegue facilitar essa informação? Primeiro, que não é todos os pais que estão sempre presentes na aula, mas hoje a gente tem a tecnologia e a gente vê que é pouco utilizada essa tecnologia para ter contato com esses pais. Como a gente melhorar esse contato e essa informação para ser passada para os pais? Excelente. Vou dar um exemplo prático que acontece na academia Tio Arthur. Ao final de toda a aula, a academia tem um intervalo considerável entre uma aula e outra. São alguns minutos ali. Quantos minutos? 5 minutos. Nesses 5 minutos, o professor conduz a criança até os pais. E conversa com os pais, E aí, toda a aula, o professor dá um feedback a respeito da aula, o que foi feito, o que cada criança... A criança foi muito bem, a gente fez isso, aquilo, é sempre assim. Então, a comunicação com os pais acontece todos os dias, todas as aulas. E também, obviamente, utilizando a tecnologia com o WhatsApp. E a gente precisa pensar também fora da piscina. Então, eventos, outras ocasiões. Então, não é só ali naquele momento, né? Então, você tem todo um universo de possibilidades de comunicar com os pais. E aí, trazer até uma história engraçada. Uma vez a gente estava num churrasco, faz um tempo, e um pai virou para mim e falou: olha, tirei meu filho da natação. Falei, sério? Por quê? Não, chegava lá, ia ver a aula, eles estavam brincando. Falei, sério? Tava brincando? Que bom, né? Mas tô pagando a natação pro meu filho brincar? Eu brinco com ele em casa. Então, talvez faltava, nesse lugar, comunicação, né? E aí, olha só que curioso, né? Você entra no escritório corporativo hoje, de grandes empresas... Tem mesa de ping-pong, pebolim, tem umas que tem piscina de bolinha. No escritório aqui principal da Cacau Show tem um grande escorregador lá, um tobogã gigante, parecido com o que tem na Academia Tio Arthur. Então, assim, o ambiente de trabalho do adulto é divertido, mas a criança não pode brincar. Uma coisa meio maluca que a gente está vivendo, né? Quer dizer, como se o brincar não fosse bom, né? Então, talvez falta comunicação, né? Que momento é esse da aula? Né? O porquê dessa brincadeira? O que essa brincadeira está trabalhando na criança, né? Então, exatamente isso. Comunicar bem com os pais e criar momentos ideais para isso. O exemplo do Tio Arthur eu acho fantástico porque todo final de aula tem feedback para os pais e não falha. Todas as turmas, todos os níveis, todas as idades. Eu até brinco, se você pegar um pai por dia, no final do mês você conversou com todos. Então a importância de você se comunicar, acho que foram 30 minutos de papo aqui e sempre foi esse assunto trazido aqui para a mesa, é a comunicação. Sim. É como o professor se comunica com a família, com os pais, com os tutores. Então a importância dessa comunicação, seja a forma que você fizer, do Tio Arthur uma excelente forma, esse intervalo que você cria de uma aula para outra. Então, acho isso de suma importância aí. Então, e aí eu queria finalizar aqui com o Davi, perguntando para o Davi, o que você mais gosta de fazer na natação? Qual é a atividade que você mais gosta desde que você começou lá com 6 meses? Sim, eu tenho várias atividades que eu gosto, né? Eu gosto muito de mergulhar, brincar com os meus amigos na água. Eu gosto de fazer o nado do peito, que é o meu nado preferido. Gosto muito de nadar. Em geral, eu gosto também de nadar em piscinas diferentes, lugares diferentes. Em geral, eu gosto muito de nadar, né? Vocês já sabem. Então, eu queria agradecer muito, Davi, aí, pelo seu depoimento. Então, uma mensagem, eu acho que foi há 2 dias atrás, eu recebi uma mensagem no meu celular, acho que era 7 e pouquinho da manhã, o pai estava levando o meu aluno para a escola e o aluno quis gravar um vídeo pedindo para eu levar o tapete, porque ele gostava de brincar com o tapete. Então, imagina, o primeiro momento que a criança acorda, ela indo para a escola, ela lembra do momento da natação, que ela sabe que vai ser um momento feliz e alegre. Só que isso tem que ser comunicado para os pais, senão os pais estão do outro lado, eles só vão achar que ele só está ali brincando, como o Henry falou. Então, a importância, como a Aline falou, se comunicar com os pais. Aline, muito obrigado pela presença. Davi, Henry, muito obrigado. Eu queria que vocês deixassem aí as redes sociais para quem quer saber um pouquinho mais do Davi, como achar o Davi, como achar os vídeos no YouTube. Legal. Para acessar a plataforma Tubagol, muito simples. É tubagol.com.br. A plataforma que transforma crianças em tubarões. E no Instagram,
tubagol.oficial, a conta da plataforma Tubagol. Sim. No Instagram também, Davi Assef, a conta do Davi, né? E no YouTube, que é a rede social onde a gente começou toda essa história, Davi Assef, Tubagol, hoje quase 57 mil inscritos, e é onde a gente começou. Então, sejam bem-vindos. Então, muito obrigado a vocês aí do outro lado, obrigado aos nossos parceiros, a Tibum, lá em Dourados, no Mato Grosso, que é focado em educar através do meio aquático e despertar cada vez mais a segurança aquática, aliar aspectos globais do desenvolvimento infantil. A gente tem a Sobrasa, criada em 1995, uma ONG que visa a redução no número de casos de afogamento, seja voluntário, assim como a natação criativa é. Plataforma Educar, com mais de 200 cursos para você estudar onde quiser, como quiser e quantas vezes quiser. O aplicativo da Swing Track para você monitorar e fazer a comunicação com os pais. E é uma comunicação só de ida, não é que nem o WhatsApp, que você manda e você tem que esperar a resposta. Às vezes o pai manda a resposta às 10 horas da noite, você tem 30 segundos, 1 minuto para responder, senão a pessoa do outro lado fica brava. Então o aplicativo é voltado só para você informar, você mandar as suas mensagens. A Fábrica Criativas de Aulas de Natação, para você criar aulas magnéticas e levar o brincar para o aprendizado. E agradecer você aí do outro lado que acompanha, que compartilha, que ativou aí o sininho de notificação. Muito obrigado mesmo e até a próxima entrevista.